O que está acontecendo do ponto de vista desse governo, naqueles áudios que foram revelados ali, onde a milícia se organizava e falava, por exemplo, do Jair da Casa de Vidro e essas coisas todas que estão aparecendo, e eu te questiono aí como policial, Leonel. O que está acontecendo? O que aconteceu? O Adriano foi executado e foi executado num complô? O que é isso? O que está aparecendo no país agora? Não, primeiramente, bom dia ao Jones, a ti, Alan, ao José, nosso colega também, e toda a audiência, né? Na verdade, o Bolsonaro se elegeu em cima da pauta da milícia, né? A gente tem um presidente da República que sempre demonstrou apreço e vinculações com a milícia. E as pessoas também não podem idealizar o que é a milícia. A milícia não é aqueles policiais que se juntam e ocupam áreas dominadas pelo crime, etc., né? Tem muita gente que idealiza o que seria uma milícia. Milícia são criminosos que se utilizam do Estado para fazer algo em benefício pessoal, nem que tenham que matar desafetos, que tenham que executar próprios membros desse grupo, ou que tenham que executar vereadoras, como foi o caso da Marielle Franco, que foi executada pela milícia. Muito por sinal, praticamente todos eles ligados ao Bolsonaro, desse grupo. Então, inclusive vizinhos de porta do Bolsonaro. Então, essa situação do Adriano da Nóbrega, ela só escancara aquilo que já é evidente e que todo mundo fala há muito tempo sobre a família Bolsonaro, as vinculações da família Bolsonaro com o crime organizado, uma verdadeira máfia miliciana, e que tinha como Adriano da Nóbrega um dos grandes escudeiros ali, um dos grandes articuladores da rachadinha, né, e de diversos outros crimes que a família realizava através dessas relações com a milícia. Eu não acredito, eu não sei qual é a situação real, se foi execução ou não, porque foi feita uma perícia. É importante que se diga que a polícia militar da Bahia é vinculada, né, é administrada pelo Partido dos Trabalhadores, e foi realizada perícia, foi realizada uma série de investigações ali, e não comprovaram uma suposta execução. O fato é, o Adriano da Nóbrega, mas nada é descartado, né? Mas o Adriano da Nóbrega, quais são os fatos consolidados? O Adriano da Nóbrega estava na fazenda de um político do PSL ligado ao Bolsonaro. No mesmo período, estava na Bahia o Eduardo Bolsonaro, no mesmo dia em que houve, né, essa troca de tiros que teria resultado na morte do Adriano da Nóbrega. Celulares apreendidos do Adriano da Nóbrega tinham vinculações com assessores diretos do Flávio Bolsonaro, até porque a família do Adriano da Nóbrega e ele próprio trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro. E, por fim, agora, então, nós temos trocas de mensagens de outros comparsas do Adriano da Nóbrega que falavam entre si depois da morte dele. E aí, enfim, pegaram esses grampos telefônicos, essas interceptações telefônicas, e onde eles falavam, então, que tinham que conversar com o cara da Casa de Vidro, que é o Palácio da Alvorada, falavam em Jair, falavam em presidente. E outra situação é que, quando isso ocorre, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ele cessa essa interceptação telefônica e remete isso para a PGR, para o Ministério Público Federal, porque é uma competência federal desse tipo de crime quando envolve o presidente da República. Ou seja, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não tinha dúvidas de que os milicianos estavam falando do presidente da República. Senão eles não teriam, né, remetido o procedimento para o Ministério Público Federal, para o Procurador-Geral da República. Então, é essa situação que nós temos, os vínculos são muito claros, o Bolsonaro elogiou Adriano da Nóbrega, o Flávio Bolsonaro entregou a medalha, maior medalha da Assembleia Legislativa, ao Adriano da Nóbrega e ao Rony Lessa, Bolsonaro era vizinho de porta do Rony Lessa, então as vinculações dele com a milícia, e com essa milícia que inclusive executou a Marielle, essa milícia violenta, que matou policiais, essa vinculação da família Bolsonaro inteira com essa milícia, isso é muito evidente, né? Isso não existe. O máximo que eles tentam dizer é que nós não sabíamos, nós não tínhamos noção, mas todo o Rio de Janeiro sabia, já tinham sido presos, inclusive quando receberam
a medalha estavam presos. Isso é muito simbólico, principalmente sabendo que na região que essa milícia domina, pelo medo, pela violência, por execuções, pelo controle do preço do gás, por venda de gatonete, é a região onde o Flávio Bolsonaro teve a maior votação dele como senador. Né? Ele foi o maior índice de votos, foi nessa região. Então, é muito evidente a vinculação da família Bolsonaro com o crime organizado. É evidente que existia uma articulação do próprio Eduardo Bolsonaro naquele momento em que o Rony Lessa morre. Aí, bom, se a gente for para uma teoria conspiratória, bom, ele foi executado para não falar demais, porque ele já tinha dito que ele só se vamos dizer um termo aqui, né, só se fudia por ser amigo do presidente, né? Isso foi a declaração dele, já está degravado isso, e tem relatos disso. Então, quer dizer, ele se considerava um amigo do Bolsonaro, e provavelmente o Bolsonaro também considerava ele um amigo, senão teria falado no Congresso em homenagem a ele. E, bom, aí a gente pode ir para a teoria da conspiração. Bom, foi queima de arquivo, Eduardo Bolsonaro mandou aquele grupo da elite lá do BOP executar o Adriano da Nóbrega para ele não falar demais, ou o Eduardo Bolsonaro estava lá naquele momento para tentar fazer com que o Eduardo Bolsonaro saísse daquela região e continuasse a sua fuga, né, numa proteção. Mas é muito engraçado que o Eduardo Bolsonaro estivesse na Bahia, naquele momento, onde acontece aquilo, num sítio de um político vinculado ao PSL. Né? E o mais estranho também é que o Eduardo Bolsonaro também estava misteriosamente lá nos Estados Unidos quando acontece aquele ataque ao Capitólio, junto com as pessoas que organizaram aquele ataque. Então, a gente observa que as ações não democráticas, não republicanas e milicianas e criminosas são uma constante da família Bolsonaro. Já era para a gente ter previsto isso, né, Leonel? Por exemplo, o episódio da facada ali, 10 lanços brancos ao mesmo tempo, saindo do bolso, meus lenços, essas coisas todas são coisas, né, mirabolantes demais para serem meras coincidências, né, na nossa vida. Eu queria te questionar sobre, trazendo um pouco para o nosso debate aqui no Estado, esses últimos dias dessa mirabolância, inclusive, que o governador fez para a troca de bandeiras, atendendo a base, uma base que chantageou os votos decisivos ali da PEC 280, né, em relação à queda do plebiscito para a venda das estatais, que estava em jogo essa semana, a mudança, né, de hábito aí, os decretos saem na quinta e na sexta-feira, de repente, de quinta para terça, houve uma mudança drástica que resultou num decreto de mudança de fases de bandeiras. Como é que tu avalia isso? E eu queria te questionar no seguinte sentido: o governador pode ser responsabilizado dentro dessa CPI que está posta no Congresso Nacional por esse tipo de atitude? Há brecha para isso? Eu acredito que o Eduardo Leite ele tem um cálculo político que ele está avaliando o desgaste que gerava ele realizar uma política relativamente séria. Não dá para dizer que era totalmente séria, porque tu basear aberturas ou fechamentos de comércios e da economia de uma cidade ou de um estado baseado em ocupação de leitos de UTI é um absurdo por si só. Mas isso tem uma relação também com o governo federal, não é só do governo do estado, né? Mas a gente optou nesse país a fazer políticas nas coxas, né? E de forma equivocada. Porque o correto seria o quê? Testagem, rastreio, né? Isso todo mundo fez, todos os países que deram certo fizeram testagem, rastreio, e depois isolamento, né, para aqueles que estavam infectados, e lockdown muitas vezes, mas tinha uma avaliação, então tu tinha uma percepção de aumento ou diminuição de contágio a partir da testagem, não a partir da ocupação de leitos de UTI, porque a ocupação de leitos de UTI já é o final da cadeia. Bom, e chegamos à tragédia que foi o mês de março e abril no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, final de fevereiro ali, a gente teve a quantidade de mortes que a gente teve, quantas pessoas não morreram esperando leitos, mas isso não é dito, né? Isso não é... Mas muitas pessoas morreram sem atendimento, e se chegou a um cálculo que a cada 10 pessoas que entravam na CTI, na UTI, faleciam 8, e aí outros ainda meses depois vinham a óbito. Então, quer dizer, nunca a gente poderia ter a UTI como uma forma de controle. Mas, enfim, esse optou dessa maneira, porque não tinha testagem, não tinha uma... Bom, é a saída, e a gente compreende, até compreendo, entende? Não é o ideal, mas eu compreendo as circunstâncias e tal, e eu acho que, bom, foi o que foi encontrado pelo corpo técnico do governo do estado. O problema
é que depois começaram as flexibilizações a partir de pressões econômicas dos grandes empresários, que, na medida em que o governo federal não ofereceu a renda básica, não ofereceu nenhum tipo de garantia ou contrapartida de que os micros e pequenos empresários pudessem ter um abatimento de impostos ou congelamento das suas dívidas, enfim, né, pensar assistências ao pequeno e médio empreendedor, ao micro, pequeno e médio empreendedor, que deveria ser o ideal. Então, tu dá renda básica, negocia dívidas, negocia, né, imposto de renda, enfim, tu faz articulações para que se mantenha o emprego e para que não se quebre a economia dos pequenos, né, que são aqueles que têm menos recursos para conseguir se sustentar num suposto lockdown. Realiza o lockdown, realiza o controle de fronteiras, né, que não foi feito. Então, o pessoal entrava e saía aqui de avião, ia para qualquer lugar e voltava. Então, a gente não tinha controle de fronteiras, não tinha renda básica. A renda básica foi uma luta lá na metade do ano, que era para ser R$200, conseguiram levar R$600 e foi por um tempo determinado. E mesmo assim não foi imposto um lockdown. Então, não foi imposta um distanciamento real, não foi feito um controle das fronteiras, não foi feito rastreamento, não foi feito o processo de testagem. Bom, e aí o governo do estado aqui começa a criar essa situação de bandeiras. Qual é o problema das bandeiras? Bom, primeiro que a gente não fechou fronteiras, né? Então, as pessoas iam para Santa Catarina, voltavam para Santa Catarina. Então, as bandeiras aqui funcionavam, no estado seguinte não funcionava. Uma cidade fechava, a cidade do lado não fechava. Então, as pessoas transitavam igual. Então, é óbvio que isso não ia funcionar. Porque tinha trânsito de pessoas infectadas de um lado iam para o outro, então dava essa sensação de que não funcionava. Mas tudo bem, ainda era uma tentativa de redução de trânsito de pessoas e de deslocamento. Mas ela começou a virar, quando veio essa cogestão, que foi uma pressão dos prefeitos, porque daí o Bolsonaro jogou aquilo, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Jogou a responsabilidade para governadores e prefeitos. Alguns governadores e prefeitos disseram, eu estou vendo gente morrer aqui na porta do hospital, eu não quero isso para mim, vou fechar tudo. Mas daí ele jogava, quem está fechando é o prefeito e o governador, quem está te deixando desempregado, sem renda, se tu está desesperado e não consegue ir para o trabalho, isso é culpa do governador e dos prefeitos. Eu queria que tudo te continuasse normal, porque é uma gripezinha. Foi assim que foi estipulado. E claro, Eduardo Leite fez essa situação e ele se deu conta depois que é um desgaste gigantesco. Morto não vota, tá? Essa é a realidade, desculpa ser tão direto. Morto não vota. Então, ele sabe que as pessoas que morreram, que foram entubadas e tal, 90%, né, faleceram, vieram a óbito. Os outros que tiveram os casos leves acham que é uma gripezinha mesmo. E o que importa é bom numa crise econômica, num grande desemprego que já vinha antes da pandemia, numa crise econômica que vinha antes da pandemia, antes, né, que o Bolsonaro coloque tudo nas costas da pandemia, não, já vinha de antes. Então, as pessoas desesperadas, sem emprego, sem renda básica, sem alternativa, elas querem ir para a rua de qualquer jeito. E aí, quem quer utilizar a ciência, quer dizer que, pera um pouquinho, você vai matar as pessoas, esse cara está errado e vai perder voto. Bom, é o que eu falo, o Marquesan aqui em Porto Alegre, ele não perdeu pelo mal que ele fez muito mal aqui em Porto Alegre, né, com o PSDB, através do que ele fez com o IMES, o instituto aqui que cuidava da saúde da família, o que ele fez com as privatizações, com reformas aqui que ele fez, né, em Porto Alegre, com a falta de diálogo, com a arrogância dele. Não foi por isso que ele perdeu. Ele perdeu porque ele, no primeiro momento, tomou as atitudes científicas, que era fechamento, distanciamento. E isso causou um desgaste gigantesco para ele na eleição. Então, o Eduardo Leite, sabendo disso, o que ele fez? Ele levou até onde ele conseguiu, quando ele sentiu que, o empresariado começa a se movimentar, começa a ter articulações para volta às aulas, e é basicamente o eleitorado dele, né? Ele, então, também tem uma pressão que ele quer colocar reformas ali na Assembleia Legislativa. Então, ele cede essa pressão e daí demonstra que esse quadro aí das bandeiras não tinha nada de científico, era puramente político, e quando teve uma pressão política, ele cedeu e esqueceu a ciência, e hoje a gente está nessa bandeira vermelha, fake, só para voltar às aulas, e as pessoas colocarem o depósito de filhos lá. E eu não estou negando a relevância do ensino, eu não estou negando a relevância das pessoas que precisam ir para o seu trabalho, porque não tem alternativas e não tem quem deixar seus filhos. Acontece que isso é uma cadeia de problemas que vem lá desde março do ano passado, quando o presidente da República disse que era só uma gripezinha, defendeu que não era para usar máscara, foi contra o distanciamento social e depois foi contra a vacina. E por isso que hoje a gente está em pleno abril, quase maio, ainda discutindo o distanciamento social. Isso tem uma responsabilidade da administração central do país, né? Isso. Perguntar, ainda bem... Pode ser, Jones? Eu quero fazer uma pergunta
para finalizar com o Taquara e também aproveitando o vereador de Porto Alegre, né? Sobre uma pergunta bem básica, né? Como que é ser vereador, né, durante o período de pandemia? Essa pergunta para o Taquara e também para o Leonel. Só abrir o áudio, querido Taquara, acho que está com o áudio fechado aí. Agora deu, fechou. Tudo certo. Inicialmente, para responder isso aí, eu queria saudar o colega vereador Leonel. E dizer que ser vereador nesse período de pandemia não é muito fácil, é complicado, porque você perde a mobilidade, principalmente quem atua junto com a população. E se você vai na população, às vezes tu não é atendido, porque existe o medo, o receio de ser contagiado, né? Então, eu vejo isso muito complicado. As sessões da Câmara não têm a presença popular, ainda a gente faz as sessões presenciais, não é via internet, e o tempo, às vezes, está reduzido, os espaços dos vereadores na Câmara, por acordos, né, da maioria. Então, eu vejo muita dificuldade, porque eu já fui vereador outras vezes, e eu tinha uma atuação de rua, junto com o povo, mobilização, enfim, organização, e hoje isso aí é praticamente impossível você fazer. Então, a atuação fica reduzida à rede social, e aí você tem que potencializar o que puder. Eu acho que o vereador Leonel saberia dizer isso, eu não sei o caso dele, que é lá em Porto Alegre, mas eu vejo assim. Eu concordo com o Taquara. É muito complexo mesmo atuar durante a pandemia, porque aqui em Porto Alegre a gente estava fazendo híbrido até explodir a pandemia ali em fevereiro, março, e daí a gente teve vários casos dentro da Câmara, inclusive veio a óbito, né, alguns servidores, enfim, vieram a óbito, e tivemos alguns vereadores e vereadoras também infectados, então a gente entrou em sistema online total, mas é muito complexo porque, primeiro, tu fazer, mesmo que seja só entre os vereadores, a sessão, é diferente, que tu consegue fazer questões de ordem à parte, tu consegue intervir melhor, né? Não tem aquele delay do online, de abre o microfone, eu quero falar, porque às vezes está uma situação, né? Tá quente o debate, tu quer intervir, aí fica tudo por chat, tu perde o time, e ao mesmo tempo tu não ter a população na Câmara é muito negativo também, porque a população tem um impacto, né, de pressão com os parlamentares, de pressão nas sessões, atendimento das suas demandas, isso fica muito ruim também, e muitas vezes tu também não pode tocar outras pautas, porque, claro, está uma situação de pandemia em que tem que se dar respostas urgentes, e aí quando tu tem uma prefeitura como é aqui em Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, que é extremamente negacionista e extremamente nefasta na medida em que ela aproveita a pandemia para passar a boiada, né, como bem falou o Salles, aquele quer passar a privatização da Carris, que é a companhia de transporte público, quer passar a privatização do DEMAI, que é da água, passou agora a privatização da Prosempa, que é a companhia de tecnologia da informação. Então, ele vai fazendo tudo isso durante a pandemia, por quê? Porque esses servidores, a população, não pode ir até a Câmara fazer pressão, não, é muito difícil. E aí, quem ganha com isso é a extrema-direita, são essas pessoas que têm o poder econômico, as pessoas que estão no poder hoje majoritário, porque daí eles só acionam a sua base aliada, que já tem seus cargos de confiança, já tem suas negociações, e aprovam o que quiserem, né? Porque eles têm maioria. Então, é muito ruim atuar durante esse período de pandemia. Agora, 11 horas e 58 minutos. Leonel, eu queria te fazer uma última pergunta. Assim, eu fiz ao vereador Taquara também. O governador Eduardo Leite, ele não se coloca, desde que era prefeito em Pelotas, dentro da tese da reeleição. Ele sempre foi contrário publicamente à reeleição. Então, supostamente, Eduardo Leite não será candidato ao governo do Estado. Não tem um candidato natural ali desse núcleo
né, do PSDB, da turma que governa hoje. Também não tem um candidato natural vindo desse setor que apoia o governo, mas é independente do governo. Também não se apresenta ninguém. O PT, segundo o que nos chegou na semana passada, uma das correntes internas lançou Edgar Preto, pré-candidato ao governo do Estado, né? O Partido Comunista, como questionei o vereador Taquara, deve definir aí nas sequências. Eu queria te perguntar sobre isso. Qual é o cenário eleitoral que tu observa para 2022, do ponto de vista da sucessão do governo do Estado, mas também das candidaturas proporcionais, porque a gente observa, né, que se deixar pelo parlamento, nós estamos ralados, né? O poder econômico tomou conta do parlamento. Então, quais são as expectativas também para candidaturas proporcionais dentro, né, do teu partido, Leonel? Eu acredito que a eleição do ano que vem vai ser muito dura aqui no Estado, muito difícil. Não acredito também que o Eduardo Leite tente a reeleição. Não acho que ele vai tentar a reeleição. Ouvi rumores que a prefeita de Pelotas poderia ser a sucessora, a candidata à sucessão. Isso foi, claro, isso é muito informal, né? Mas já ouvi essa argumentação aí de bastidores. Bom, a gente tem o Ranolfo também. Eles operaram em Pelotas, né, Leonel? A mesma estratégia que eles operaram em Pelotas. Né? Exato. Eles saem, E se eu não me engano, o Eduardo Leite era prefeito e ela era vice por um outro partido, e ele trouxe ela para o partido para fazer a sucessão dele em Pelotas e ele poder concorrer a vereador. E ela foi à reeleição, né? Ela foi reeleita prefeito em Pelotas. Então, para ela não serve a tese da reeleição, serve só para ele, né? Sim. Eu acredito que ela seria uma candidata forte. O Ranolfo, acho que é outro candidato forte também, mas que ele está muito desgastado junto à própria categoria policial, enfim. Mas já ouvi também rumores do Heinz ser um outro candidato desse campo, né, para ele representar essa extrema-direita, mas a gente tem o Mourão, que não é desprezível, mas me parece que o Mourão tem mais interesses a vir a Senado, né? E é um virtual eleito, a gente tem que dizer, né? Infelizmente, esse é o nosso estado. E eu gostaria muito, eu acharia muito importante que no campo da esquerda a gente pudesse ter uma candidatura única do PCdoB, do PT e do PSOL. Eu não sei quais... Me parece que a Manuela Dávila não tem pretensões de vir a governo do estado, então isso já enfraquece um pouco, né? Porque se ela fosse uma virtual candidata, provavelmente a gente já teria uma certa coesão, como foi em Porto Alegre, mas a princípio, né? Claro, isso é uma decisão partidária, que o Taquara sabe, são questões internas que não cabem, mas é só fazendo uma análise, né, do qual seria o cenário ideal. No meu ponto de vista, né, seria muito importante que a gente tivesse, mas eu compreendo também as disputas, né, no nível federal, de ter o coeficiente eleitoral para, né, enfim, para recursos partidários, né? Então é importante também as articulações. E acredito também que o Edgar Preto é um excelente candidato. Faltaria, no meu ponto de vista, né, que ele fosse mais conhecido, etc. Mas é um grande deputado, um grande político que tem uma grande pauta. Eu acredito também que seja uma candidatura muito relevante. E com certeza a gente vai precisar para os legislativos que candidaturas muito fortes, assim, muito posicionadas, não é fortes no sentido, né, de viabilidade eleitoral, mas vai ser necessário, sim, candidaturas contundentes. Eu acredito que não terá muito espaço, pelo menos no campo democrático e da esquerda, para candidaturas de pautas que não sejam vinculadas, por exemplo, a um embate ao neoliberalismo, ao embate ao fascismo, ao embate ao racismo, entende? Que tu não tem essa pauta realmente do momento, da pegada atual do que está acontecendo no Brasil, no Estado. Não é muito momento para ponderações, entende? Não é ponderações, mas para aquela... ele é um grande articulador. Não, agora é o momento de ir para o confronto mesmo. Essa é a minha impressão e a minha lógica, assim, o que eu defendo nas candidaturas, porque... Se a gente for muito ponderado nesse momento, no sentido de dialogar demais, claro, na política tudo é diálogo, né? Na política é tudo articulação, não adianta tu achar que tu vai ter 10, que nem aqui em Porto Alegre, nós somos 10 vereadores contra 26 da situação.
Quer dizer, a gente vai ser derrotado sempre. Então, muitas vezes, tu tem que ponderar, tu vai ter que ceder, tu não vai fazer exatamente o que tu quer, tu não pode sair xingando todo mundo, as pessoas acham que tu chega lá e vai sair... Não é assim, não é assim, a democracia não é assim, é representativa. Agora, é importante que as candidaturas tenham um posicionamento muito direto, principalmente de combate ao fascismo, de combate ao bolsonarismo no ano que vem, né? E eu espero que as candidaturas em nível federal, estadual, ajam dessa maneira do nosso campo, e que nós também consigamos eleger candidatos comprometidos e a gente pare de lutas fraticidas no interior do campo da esquerda, sabe? Entre partidos, por exemplo, PSOL, PCdoB, PT, a gente... a luta é para fora, né? E o que tiver que fazer, vamos nos juntar e eleger a maior bancada possível e os executivos, né, que a gente tiver possibilidade de eleger. Eu acredito que a gente tem a grande chance, sim, de eleger o Lula presidente. E aqui no Estado, tudo, né, vai depender de como for costurado, porque como a gente não tem ninguém que desponte nesse momento, tudo pode ser uma construção e até 2022 a gente pode ter um cenário melhor para o campo da esquerda no nosso Estado. O caso da Manuela foi... a Manuela, ela potencializou tanto a chapa federal quanto, quando concorreu a deputado estadual, a inserção de deputados do PCdoB, e com a saída da Manuela do cenário proporcional, né, da Câmara ou da Assembleia Legislativa para concorrer a vice-presidenta da República, o Partido Comunista perdeu os espaços e as cadeiras que tem. Então, é natural que se refaça essa discussão, né, sobre a densidade eleitoral para garantir o coeficiente, já que existe a cláusula de barreira, verá isso, né? Mas esse é o caso que eu observo assim, mais forte dentro do PCdoB. E eu te pergunto, Leonel, tu és candidato? És pré-candidato, pelo menos? Isso aí é uma construção que nós estamos fazendo ainda, né? Porque o mandato na Câmara está sendo muito... Bom, a gente está correndo o risco de ter um mandato cassado, inclusive, porque denunciou uma ação neonazista e cobrou de parlamentares que se posicionassem contra, e ao invés de criticarem a neonazista, que fazia parte desses atos antidemocráticos, resolveram representar na mesa diretora pela cassação do mandato. Então, eu estou muito tranquilo com isso, mas para a gente ter noção da dificuldade que é, né? E é uma construção, porque uma candidatura, e claro, seria uma candidatura estadual na Assembleia Legislativa, por ser policial civil, por ser servidor público estadual, né? Então tem muita relação com a pauta, pertinência com a pauta de servidores públicos e trabalhadores do Estado, mas isso é uma construção que tem que ser feita, a gente tem que ter uma base, né? As pessoas têm que ter interesse, não adianta a gente ter o desejo ou se colocar para aquela candidatura se não tiver pessoas que comprem aquela ideia ou que digam, não, nós queremos... Porque aqui em Porto Alegre a gente fez uma campanha muito horizontal, muito construída no coletivo, dos LGBTs, das mulheres, dos negros, dos antifascistas, dos servidores públicos, professores, né? A gente tinha uma gama, apesar de eu ser servidor público, etc, mas tinha uma gama da cultura, e foi uma demanda, entende? Era uma situação, não, precisamos e tal, queremos e vamos trabalhar juntos. E nós estamos construindo tudo muito coletivamente. Se existir em nível estadual esse interesse, se as pessoas do Estado tiverem o interesse, que considerem que é importante, é relevante ter uma pauta como a pauta que a gente apresenta, a gente vai, né, se candidatar. Agora a gente sabe que precisa de muito voto, precisa de muito recurso, precisa de muitas pessoas trabalhando simultaneamente, de muita repercussão de mídia, muita repercussão de internet, muita repercussão física. Então não é fácil, né? Mas se existir essa demanda em nível estadual, a gente está à disposição e a gente está conversando a respeito, sim.